Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira 13 do mês de agosto. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, conversamos com o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, sobre alguns dos fatos desta semana, com destaque para as ameaças de Bolsonaro com tanques no dia da votação do voto impresso. Ouvimos também o companheiro Fabiano Trompetista, que esteve na esplanada e que foi absurdamente detido por se manifestar contra aquela atrocidade bolsonarista. E a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, fala pra gente sobre a reforma eleitoral votada repentinamente essa semana, com destaque para a posição e a votação da bancada do PT na Câmara dos Deputados. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast trazendo os números da pandemia no Brasil. Conforme os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o país registrou 966 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos em decorrência da Covid-19 é de 567.822 pessoas. Seguimos trazendo esses dados da pandemia aqui no podcast porque ter cerca de 1.000 pessoas morrendo todos os dias pela pandemia não é uma coisa que pode simplesmente ser ignorada. Afinal de contas, demonstra como o atraso no início da vacinação e a política negacionista do governo Bolsonaro provocou e continua provocando um genocídio, ou seja, um verdadeiro assassinato em massa no nosso país. Agora, gente, como nós sabemos, não é apenas em sua aliança com o vírus que Bolsonaro segue matando o povo brasileiro. É também por meio de sua política econômica, que tem deixado cerca de 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 40 milhões de desempregados e mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar. Uma política que, essa semana, foi aprofundada, com a aprovação de uma nova reforma trabalhista, que tira ainda mais direitos dos trabalhadores, permitindo contratações sem 13º, sem férias remuneradas e FGTS, que afeta principalmente a juventude, ou seja, uma das camadas mais afetadas pelo desemprego. Cerca de 30% dos jovens entre 16 e 29 anos no Brasil estão desempregados. E agora, quem conseguiu emprego vai ser sem carteira assinada, ganhando muito pouco e sem quase nenhum direito. Não bastando isso, essa semana a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina, um reajuste de 3,3%. Em todo o país, a gasolina já tem custado mais de R$ 6,00 e a tendência é de novos aumentos para todos os consumidores. E agora se aguarda um novo aumento no botijão de gás. E em todo o país também está custando mais de R$ 100,00. Agora, gente, uma das grandes questões dessa semana diz respeito ao projeto que Bolsonaro quer implementar, que visa acabar com o Bolsa Família e com todo o seu legado, criando um programa novo, com uma dimensão bem diferente, chamado Auxílio Brasil. Esse programa, Auxílio Brasil, tem como seu principal objetivo desmontar a estrutura do Bolsa Família, modificando os critérios e tirando recursos de áreas estratégicas, como o financiamento de programas para a educação de crianças carentes. Acabar com o Bolsa Família é algo que a direita sempre quis. Não é à toa o preconceito que sempre se expressou em termos como Bolsa Esmola. Se dependesse da direita, nunca teria havido um programa estrutural que diminuísse a fome e a pobreza, como o Bolsa Família. Nos debates eleitorais, em 2014, por exemplo, muitos de nós lembramos como que eles reagiam todas as vezes que a Dilma afirmava que eles iriam acabar com o Bolsa Família. Eles ficavam bambeando nas pernas, porque são contra o Bolsa Família e vão acabar com ele. Agora, sabem da importância de um programa como esse. E agora, Bolsonaro
tenta desmontar o programa ao mesmo tempo que tenta usar uma argumentação para dizer que vai, na verdade, ampliá-lo, que não passa de uma grande mentira. Na medida provisória que foi enviada para o Congresso, que cria o Auxílio Brasil, não tem nenhuma garantia de que depois de 2022 esse programa vai continuar existindo. Além disso, não é verdade que esse programa tem mais recursos do que o Bolsa Família. Muito pelo contrário, existe uma fila de cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras que estão aguardando para receber o Bolsa Família. Não tem critérios definidos de forma nítida nesse momento. Portanto, nós precisamos enfrentar essa disputa, porque a direita vai tentar a todo custo acabar com o Bolsa Família e, como foi feito com o auxílio emergencial, tentar capitalizar politicamente, agora com perspectivas eleitorais para 2022, com um novo programa. Portanto, nós temos que disputar e fazer um bom combate. O Bolsa Família cumpriu e deve continuar cumprindo um papel muito importante de diminuição da pobreza e de enfrentamento da fome. E o Auxílio Brasil de Bolsonaro, esse engodo, tem que ser combatido e enfrentado. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que comenta alguns dos fatos dessa semana que ocorreram lá em Brasília. E Walter, a gente quer te perguntar, na tua opinião, o que os tanques na rua significaram? Teve muita avaliação essa semana por parte de vários setores da esquerda, alguns afirmando que foi uma demonstração de fraqueza, outros uma demonstração de força. Na tua opinião, o que significou os tanques nas ruas que Bolsonaro colocou? Olha, Patrick, o desfile dos tanques em frente ao Palácio do Planalto no dia 10 de agosto significa, em primeiro lugar, que a cúpula das Forças Armadas apoia Bolsonaro na luta que o cavernícola trava contra o povo brasileiro. É mais uma demonstração de tantas que a gente tem tido nos últimos anos, de que não se deve esperar nada, absolutamente nada de positivo que venha da cúpula das Forças Armadas. O desfile confirmou também, para quem sabe ver, que estas Forças Armadas que nós temos hoje não estão à altura de enfrentar nosso inimigo externo, que é o imperialismo estadunidense e as suas Forças Armadas. Esse é o verdadeiro inimigo da nação brasileira, contra o qual as nossas Forças Armadas deveriam estar preparadas. Mas basta ver, basta olhar para perceber que as Forças Armadas que nós dispomos hoje são capazes de ser um instrumento de opressão do povo brasileiro, mas não são capazes de ser um instrumento de defesa da nação contra os seus inimigos externos. O desfile também confirmou o nível de acovardamento das chamadas instituições. O Supremo Tribunal Federal, pela boca do ministro Dias Toffoli, não proibiu o desfile, não deu guarida ao pedido feito por parlamentares de oposição. O que fez Dias Toffoli disse que o assunto era com o STJ. E no Congresso Nacional, o Arthur Lira, diante de uma ameaça, uma pressão ilegal, ilegítima, militar contra o Congresso, o que faz? Leva a voto o tema tal e qual o Bolsonaro pedia. O resultado desse acovardamento é o que nós vimos na votação. Dias antes, a deputada Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, previa que o voto impresso ia ser derrotado por larga margem. Mas na hora do vamos ver, a proposta teve 229 votos. Votaram contra 218. Um parlamentar se absteve, Aécio Neves. Ou seja, dentre os que votaram, o voto impresso teve maioria. Ponto para o Bolsonaro. Portanto, ele chantageou e quase levou. Se não bastasse, no mesmo dia foi aprovada mais uma reforma trabalhista. E como lembra o nosso companheiro Marcos Jacob, em artigo publicado no Página 13, cria modalidades de contratação de trabalhadores sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a fundo de garantia, cria uma modalidade sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas e previdenciários, onde o trabalhador recebe apenas uma bolsa e um vale-transporte. Ou seja, quase fez barba, cabelo e bigode. E no mesmo movimento de pressão, levam a voto o Distritão, entre outras barbaridades.
E mesmo que o Distritão não tenha sido vitorioso, ganharam por tabela a volta das coligações proporcionais. Ou seja, a coalizão militares, Bolsonaro, Centrão, saiu ganhando dessa movimentação que eles fizeram durante a semana. Muita gente preferiu prestar atenção na fumaça que saía do tanque. E memes engraçadíssimos foram feitos. Aliás, hoje em dia as coisas não terminam mais em pizza, terminam em meme. Mas quando a gente afasta a cortina de fumaça, o que a gente vê? Que eles aprovaram a reforma trabalhista, que um número imenso de parlamentares está disponível para votar em propostas golpistas, como o voto impresso, o distritão, o semipresidencialismo, etc. Que a preços de hoje, Bolsonaro tem votos suficientes para evitar um impeachment, que Bolsonaro consegue se manter em evidência como um dos polos da disputa nacional, que ele consegue escolher a pauta do debate. Estava todo mundo focado num assunto enquanto a reforma trabalhista passava, sem quase atenção pública, que ele continua mantendo o seu núcleo duro, mobilizado. Alguém pode dizer, ao preço do ridículo, ao preço de mais desgaste junto a setores das elites, ao preço da perda de apoio junto a setores das Forças Armadas? Supondo que tudo isso esteja acontecendo, e provavelmente está, sim, a esse preço. E o que tem? O que isso altera no jogo completo das coisas? Vamos lembrar que, em se tratando especificamente dos militares, a esquerda erra muito nas avaliações. Eu sempre lembro daqueles companheiros que queriam fazer uma nota de apoio ao general Vilas Boas, que era tido como um democrata. Lembro de outros, mais recentemente, que ficam entusiasmados com Santos Cruz, ou daqueles que achavam que o novo ministro do Exército ia se rebelar contra Bolsonaro, e por aí vai. Óbvio que tem sinais contraditórios, óbvio que tem algum nível de desgaste, mas é óbvio também que o bolsonarismo é muito forte nas Forças Armadas. Aliás, o bolsonarismo é mais forte do que a pessoa do Bolsonaro. E o bolsonarismo, Bolsonaro inclusive, não hesitam em fazer ameaças. Ameaças às liberdades democráticas, ameaças à esquerda, ameaças ao povo brasileiro. Que alguns queriam cometer agora era fazer com que o Lula escrevesse uma carta aos militares. Olha bem, pessoal, é claro que o PT tem que tratar publicamente do tema das Forças Armadas. Aliás, já deveríamos ter feito isso quando debatemos o chamado Programa de Reconstrução e Transformação. Mas, naquela ocasião, um setor do partido decidiu não decidir e remeteu o assunto para uma comissão que, até onde eu sei, nunca se reuniu. Passaram-se meses. O Diretório Nacional voltou a debater o assunto. Nós até apresentamos um projeto de resolução acerca das Forças Armadas e novamente não houve deliberação. E agora, mesmo sem que o partido tivesse deliberado a respeito, começou uma boataria na imprensa de que o Lula faria uma carta aos militares. O Lula já disse que não fará isso. Ainda bem, porque tudo o que a cúpula das Forças Armadas quer é ser legitimada como parte idônea do debate político. E eles não são. A participação deles na vida política do país é ilegal e é ilegítima. E nós não podemos, de forma alguma, passar o pano nessa gente. Muito antes, pelo contrário. O que nós precisamos é conscientizar a sociedade brasileira, mobilizar a sociedade brasileira, afastar o cavernícola, seu governo e suas políticas, ganhar as próximas eleições e ganhar em condições que nos permitam fazer mudanças profundas. E uma dessas mudanças é exatamente acabar com a tutela militar e com a militarização das polícias. Fazer piadinha com a fumaça dos tanques, subestimar o problema militar, não ajuda nisso. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, quem esteve lá em Brasília e enfrentou aquela manifestação e foi absurdamente detido foi o companheiro Fabiano Trompetista, que todo mundo aqui deve conhecer, porque marcou presença várias e várias vezes defendendo a liberdade do presidente Lula. A gente falou com o Fabiano, ele viu aqui um comentário relatando o que aconteceu naquela manifestação absurda e grotesca dos tanques na rua lá em Brasília. Oi, nada. Aqui é Fabiano Trompetista. Inicialmente, gostaria de agradecer todo o carinho, toda a solidariedade, toda a militância do PT teve conosco. Falar que o ato foi absolutamente necessário.
nesse momento que a gente vê esse ataque à democracia, ataque às instituições, ataque até mesmo à Marinha Brasileira. Porque quando a gente tenta impedir, por alguns minutos que seja, que a Marinha Brasileira passe uma das maiores vergonhas da sua história, que é apoiar um disparate, um genocida que está nos governando, isso também é uma defesa à Marinha Brasileira. Também. Não aos almirantes. Não. A história. Aquele praça que ganha mal, sabe? Eu acho que nós, como Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nós temos que pensar sempre no povo que passa necessidade. Mas falar que tá tudo bem conosco, com Catarina, com Wesley, porque não foi só Tom Pet, né, o Fabiano que estava lá. Não. Teve Catarina, que é uma moça guerreira, que faz um trabalho maravilhoso em Campo Grande, que inclusive é uma região de milícia, né, do Rio de Janeiro. Ela estava aqui, ela participou do ato. Falar do nosso professor Wesley, de Brasília, que é um cara, professor de educação física, professor de matemática, faz um trabalho social maravilhoso, ensina a meninada a jogar basquete, sabe? Então foram esses 3 corações de luta que fizeram essa ação. E com certeza muita gente assoprou o trompete, acionou aquela fumaça vermelha que a Asa Catarina segurava em suas mãos. Então fomos todos nós. E eu acho que daqui para frente a gente precisa de mais organização, mais entrega à luta. E nosso povo está sofrendo diariamente. A gente vê isso nos sinais de trânsito, nos catadores, sabe? Nas filas de açougue, infelizmente, para pegar restos, né, de carne. E nós, como Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, temos esse compromisso histórico de luta com o nosso povo, no momento que ele está mais passando necessidade. Por isso que eu peço a todos e todas, companheiros e companheiras, que lutem cada dia. Lutem quando for à padaria, vá com a camisa do Lula, vá com a camisa do PT, quando for ao supermercado, quando for fazer as compras no verdurão, na feira, enfim, em tudo. A gente precisa mostrar os nossos dentes, como diz o companheiro José Genuíno, a gente precisa mostrar os nossos dentes. A esquerda precisa, o PT, como protagonista da esquerda, precisa. Então, companheirada, obrigado mais uma vez por todo o carinho. Falar que tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a Catarina, tudo bem com o Wesley. E agradecer o esforço que eles fizeram. Quem participou da vaquinha, eu peço que vocês não depositem mais nenhuma quantia. A gente já tem a quantia suficiente para comprar outro trompete, tá? Peço de coração que vocês repassem esse comunicado aí aos companheiros e companheiras. E é isso. Obrigado, carinho e adelante. Vamos para a luta, meu povo. Vamos para a luta, companheiros e companheiras. É o que nos resta. É sempre a luta. Como militante, o nosso papel é lutar pelo povo. Então vamos lutar. Beijo no coração de vocês. Valeu, Fabiano. Tamo junto, companheiro. Nossa solidariedade e até a vitória sempre. Pessoal, vamos escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Natália, essa semana nós tivemos aí uma votação da reforma eleitoral. Uma reforma que, na nossa avaliação, retrocedeu em vários aspectos. A gente quer saber qual que é a tua opinião, primeiro falando o que aconteceu nessa reforma e também comentando, Natália, a votação que o PT deu. Tem uma discussão, né, sobre o partido ter acertado ou não e nas implicações dessa votação agora com o retorno, por exemplo, das coligações proporcionais. Então, Patrick, para a gente discutir se o PT errou ou não nessa votação da reforma eleitoral, é importante fazer um histórico do que foi que aconteceu essa semana acerca desse assunto na Câmara dos Deputados. Primeiro, eles passaram, né, a direita passou, com o apoio do PSB, diga-se de passagem, o Distritão na comissão especial. Na paralela, ao mesmo tempo, levaram o debate do voto impresso, que tinha sido derrotado na comissão na semana anterior, levaram para o plenário. Então, esses dois debates aconteceram na mesma semana, que foi nessa semana. Inclusive, a questão dos tanques na rua, como Walter comentou, é uma coisa que está relacionada a esse debate, à pressão em torno do debate do voto impresso, né? Então,
Essas duas coisas aconteceram essa semana. No que diz respeito ao voto impresso, ele não passou, mas tiveram mais votos que nós. Foram 229 votos a favor e a quantidade de votos contrários, né, que não foi só nossos, né, não foi só da esquerda, foi 200 e poucos também, um pouco menos. E um detalhe, na véspera, a deputada Jandira estava dizendo que o mapa era para ter 329 contra, só que teve 229 a favor. Então, enfim, e sobre o Distritão, que foi especificamente o que foi a debate na reforma eleitoral, né, e foi rejeitado, tem diferentes avaliações sobre o que aconteceu. O que eu sei é o seguinte, eu vou dizer aqui para vocês. Antes do recesso, Patrick, a tônica entre o nosso pessoal, deputados, dirigentes, que são também parlamentares, era de que o Distritão não passaria, de que ficaria tudo como está hoje, o sistema proporcional. Também já tinha a indicação de que era possível ocorrer uma chantagem sobre esse assunto do retorno das coligações proporcionais. E aí eu estou chamando de chantagem mesmo, né? Esse termo sou eu que estou usando, mas essa semana foi muito utilizada a palavra acordo, né? Na minha opinião, na prática, se trata de uma chantagem. A direita, né, o Centrão, colocou o bode na sala, como disse o deputado Pompeu de Matos do PDT, que era o Distritão, e aí depois que tira o Distritão, ou que promete tirar, fica parecendo que o mal menor, ou que até é bom, como acham alguns. Então, assim, o que aconteceu foi, eles ameaçaram com o Distritão para colher o retorno das coligações. Na minha opinião, foi isso. É óbvio que uma parcela deles, da direita, do Congresso, quer o Distritão, queria o Distritão e defendeu, inclusive, o seu programa máximo, do qual faz parte o Distritão, né? E também acho que é preciso dizer que derrotar o Distritão foi importante. Seria muito ruim para a gente de esquerda a aprovação de um sistema que iria aprofundar distorções do já complicado sistema proporcional, né? Um sistema que privilegia ainda mais a manutenção dos mesmos mandatos. Então, é um desastre, né, esse sistema para os projetos coletivos ancorados em partidos ideológicos, como o nosso, especialmente os partidos de esquerda. Então, esse foi o cenário. E o que aconteceu foi o seguinte, a esquerda votou no texto base da PEC, onde estavam Distritão e retorno das coligações. E é isso que foi chamado de acordo, porque a promessa foi de que, nos destaques, o Distritão seria derrotado. Então, na prática, a esquerda votou no retorno das coligações proporcionais, que é algo que a gente é contra, né? Ao menos o PT é, com esse fundamento, né? Esse argumento de que haveria, entre aspas, um acordo para derrotar o Distritão. Podia ser pior, certamente aprovar o Distritão seria pior, mas eu acho que é importante colocar uma questão, que é um dilema que tem aparecido cada vez mais entre nós e que, com isso, eu tento responder um pouco essa pergunta sobre se a gente errou ou não. Que é o seguinte, nessas situações eu acho que é importante se perguntar, vamos fazer um mau acordo ou uma boa briga? Porque, vejam, o texto base da PEC teve 339 votos a favor. Se os votos da esquerda saíssem daí, 50 e poucos votos da bancada do PT, por exemplo, não ia ter número suficiente para aprovar o texto base. Aí alguns podem argumentar, isso seria descumprir o acordo, pode ser. Ou então podem argumentar, mas se a gente não votasse, não orientasse, eles iriam fazer algum tipo de reviravolta para conseguir aprovar o Distritão. Pode ser, enfim. Mas também, convenhamos, o oposto também é verdade. Poderia ser uma boa briga. Uma briga de resultado incerto, como toda briga, mas uma boa briga. E tinha elementos para acreditar que poderia não passar. Então, eu acho que era um momento de comprar uma boa briga. Porque, veja, nas votações anteriores a essa do mérito, por exemplo, votação de encerramento da discussão, de quebra de interstício, a direita não teve os 308 votos necessários para aprovar no mérito. E aí no mérito teve porque os nossos votos foram incluídos. E essas votações são, de certa forma, termômetros, né, para medir o cenário. Além disso, muita gente disse de público, nos bastidores, inclusive o próprio presidente do Senado falou de público, e muita gente lá do Senado também confirmou isso, que o Distritão não passaria por lá. Aliás, como também está se dizendo, inclusive o próprio presidente do Senado está dizendo que o retorno das coligações é um retrocesso e está ameaçando também não votar. Mas isso a gente vai ver ainda as cenas dos próximos capítulos, né? Então, enfim, eu acho que é útil colocar essa situação para o debate, assim, falar um pouco dos pormenores do que foi que aconteceu,
Eu acho que tem, sim, uma excessiva disposição que não deveria mais existir a essa altura do campeonato, né? Uma disposição do nosso lado de fazer acordo, e é preciso discutir, inclusive, quais são os parâmetros que estão norteando as análises que culminam nessas táticas do Congresso. Porque, como eu disse aqui, a questão dos números, né? Será que tinha mesmo voto para aprovar o Distritão? E outra coisa é o seguinte: se a gente nunca pode correr riscos, mas sempre pode recuar em nome de um mal menor, onde é que mesmo essas batalhas vão nos levar? Além disso, a realidade mostra uma coisa, e isso a gente não pode negar, acho que ninguém tem como refutar. A direita e o centrão negociam com a gente quando eles não têm como ganhar sozinho, ou seja, negociam com a gente na pauta da reforma política agora, reforma eleitoral. Mas na pauta dos direitos sociais e econômicos da classe trabalhadora não tem negociação. O trator está passando sem dó nem piedade, né? Privatização dos Correios, Eletrobras, a medida provisória que aprofunda a reforma trabalhista, uma questão gravíssima que foi aprovada nessa semana, quase que sem ninguém falar sobre o assunto, porque, inclusive, o nosso pessoal totalmente focado em debater voto impresso e reforma eleitoral. Então, enfim, com eles não tem acordo nessas pautas, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, né? Eu acho que, na minha opinião, é útil, seria necessário, seria o certo a ser feito, subir de tom no parlamento nesse momento. Isso tinha que ser a tônica, entendeu? Menos acordos, menos conciliação, mais brigas, mais demarcação de posição. Eu acho que o nível de radicalidade dos nossos oponentes é muito alto. E se o nosso tom não subir, essas batalhas, no caso das batalhas parlamentares, vão servir para quê mesmo, né? Além disso, subir de tom ajuda a mobilizar para fora também, né? Quando a gente demarca posição em assuntos importantes, a gente também fala para fora. E aí, por tudo isso, também pela questão dos militares, que tem a ver com esse debate, a questão dos tanques, né? Por mais que o voto impresso tenha sido derrotado, não é pouca coisa a quantidade de votos que eles tiveram a favor, né? Tiveram inclusive mais votos a favor do que votos contra. Então eu acho que era o momento, sim, da gente ter adotado um outro caminho, né? E talvez tentado uma tática que pudesse, à primeira vista, apresentar mais riscos, mas que ia colocar a gente num patamar de enfrentamento um pouco maior nesse momento. É isso que eu penso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente produzido por meio de áudio de WhatsApp, trocado com companheiros espalhados por todo o país. Nos encontramos na segunda-feira. Saudações petistas e até mais.